Evitar o doce é uma tarefa quase que impossível para muita gente, né? Ele pode até te deixar mais feliz, mais calmo, sanar temporariamente a sua ansiedade, mas cobra caro por isso. E ainda pode trazer sérios danos à sua saúde. E é disso que a gente vai falar agora com a Melina Almeida, que é nutricionista, e com a Mariana Chaves, que é endocrinologista. Bom dia, gente, tudo bem? Tudo bem, Bom dia, Bruna. Mariana, o nosso corpo, ele precisa de açúcar? Precisa. O nosso corpo, ele usa o açúcar como fonte direta de energia. Então, a gente precisa do açúcar para o correto funcionamento do cérebro, do coração, dos órgãos em geral. Mas o que o excesso de açúcar pode fazer no nosso corpo? Que tipo de doença ele pode trazer? Então, o excesso de açúcar no corpo, ele estimula a liberação da insulina. A insulina que vai regular o açúcar no nosso corpo. Existe um momento que essa insulina não consegue mais dar conta da demanda do açúcar. Então a gente vai ficar com excesso de açúcar no sangue e isso aumenta o risco do diabetes. Fora que esse excesso de açúcar, ele se deposita em forma de gordura. Então o excesso de açúcar é risco para a obesidade e risco para a diabetes. E o excesso de açúcar, ele também está ligado ao câncer? Então, existem já estudos comprovando que o açúcar pode sim estar relacionado a mais de 10 tipos de câncer, tá? Sem falar que a obesidade causada pelo excesso de açúcar também comprovadamente já é relacionada a vários tipos de câncer. Sim. E mais da metade da população brasileira, ela está acima do peso. Sim. E eu queria que você falasse, Melina, justamente sobre o consumo que a gente deve ter, assim, consciente do açúcar, mas a média mais ou menos quanto que a gente deve consumir? A gente deve consumir uma média de 10% da nossa ingesta calórica diária. Só que a gente consome açúcar durante o dia inteiro, através da fruta, através do pãozinho, das massas, né, o macarrão, o arroz. Isso é super importante porque a gente precisa dessa energia. Sim, o problema realmente está nesse excesso. Mas muitas vezes a gente não sabe muito bem como ler o rótulo, né? Não entende a quantidade de açúcar que tem no alimento, né? No rótulo, o que você deve prestar atenção? Primeiro é esses substitutos, né? Esses nomes substitutos dos açúcares e também a ordem. É super importante que ele esteja lá no final dos ingredientes, porque a ordem ela vai ser da maior quantidade do que está no produto para a menor quantidade que está no produto. Sim. Então aquele primeiro ingrediente, às vezes você compra, eu já comprei um chocolate 70%, que o primeiro ingrediente era açúcar. E aqui a gente tem algumas opções para substituir justamente o açúcar refinado quando a gente mesmo colocar no nosso alimento, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho de cada um deles. O ideal, Bruno, a gente não consumir, né? Assim, evitar. Mas a gente tem essas opções saudáveis, sim, que é o mel, essa opção mais saudável que a gente tem, né? É uma opção mais natural, não passa por nenhum processamento e ela é interessante, mas moderadamente. Por quê? Porque também não deixa de ser um açúcar. Todos eles, na verdade. Inclusive os adoçantes, porque às vezes a gente acaba de tanto utilizar, acha que ele não adoça e acaba aumentando essa quantidade na hora que vai ingerir um cafezinho, vai tomar um cafezinho ou vai colocar num bolo, enfim. Acaba colocando até mais do que colocaria de açúcar, Sim, né? coloca bem mais. O outro é o açúcar mascavo. O açúcar mascavo é a fonte mais bruta, é o que tem mais nutrientes. E o açúcar de coco. O açúcar de coco é o do índice glicêmico mais baixo. Ele é extraído, né, de uma fibra vegetal. E ele é super interessante para adoçar, mas também tem a mesma questão de muitas pessoas acharem que ele não adoça tanto. Sim. E acabam colocando um pouco mais o açúcar de coco. Então todo mundo pensa, porque açúcar de coco pode, né? Ou então vai deixar um gosto de coco também. Exato. Ou então vai modificar uma receita. A outra opção seria o xilitol, que esse é o adoçante, né? Que é um dos naturais, que a gente encontra. É natural. Ele é da onde, o xilitol? Ele é do xilose, da xilose. É uma fibra também vegetal. Só que o xilitol, ele faz pico de insulina da mesma maneira. Então, a gente está falando aqui de boas opções de substitutos para o açúcar refinado, que é o que a gente conhece, que é o mais popular, Sim. mas todos, o que eu quero deixar bem claro é a moderação realmente no consumo. Faça rodízios com tanto adoçantes quanto os açúcares e vá desmamando aos poucos. Se você tomava todo dia aquele cafezinho, diminui um pouquinho a quantidade. É o mais difícil a gente mudar os hábitos, né? É verdade. Isso até porque o açúcar, ele está relacionado com a maior produção de serotonina, que é um hormônio que modula nosso humor, dá sensação de prazer. Então, o açúcar, ele funciona como, queira ou não, um modulador do humor. Pois é, né, gente? Muito perigoso, tem que consumir com moderação, né? Obrigada, viu? De nada. De nada.